Levante suas duas mãos e vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia! Agradecer a Deus pelo seu cuidado com os seus, ao abrir o mar e a seco andar. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Posso agradecer a Deus por estar na cova dos leões, na fornalha ardente não queimar. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Te agradecemos, Pai, por todo o teu amor, por toda a tua graça, por tua misericórdia. Te agradecemos, Deus. Hoje sei que posso caminhar de mãos dadas em volta do altar. Como foi, eu sei, sempre será. Eu quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Pode declarar, quero agradecer, quero agradecer. Agradeça a Ele por tudo. Te agradecemos pelo teu infinito amor, Senhor. Eu quero agradecer. Agradeça a Ele pela salvação. Agradeça a Ele pela sua família. Agradeça a Ele. Quero agradecer. Quero agradecer. Agradecemos a Ti por tudo, Pai. Quero agradecer. Quero agradecer. Agradecer a Ti, Senhor. Eu quero agradecer. Quero agradecer. Quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer. Quero agradecer. Quero agradecer ao Salvador. Diga a Ele, quero agradecer. Quero agradecer. Quero agradecer. Quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer. Quero agradecer. Quero agradecer ao Salvador. Aplauda o Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. A palavra diz: entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor.
Será que você pode dar um forte aplauso mais lindo a este Deus Todo-Poderoso? Celebre o seu nome. Nós te louvamos, Pai. Recebe a nossa adoração. Aleluia. Céu, Pai, nessa hora queremos receber o maná do Senhor, que é a Tua palavra. Senhor, ó Deus, que ela não seja simplesmente motivo de estudo, mas que ela nos edifique, ela nos console, ela nos exorte. Conceda ao pregador, ó Deus, sabedoria e graça, mas acima de tudo a Tua unção, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Hoje pela manhã eu comecei a ministrar aos irmãos no culto das 10 da manhã uma mensagem sobre o cântico na hora da dor. É muito fácil nós cantarmos quando tudo está assim tão feliz, tão bonito. É tão fácil cantar quando as pessoas estão nos aplaudindo. É tão fácil cantar quando as panelas estão cheias, todo lá está assim como é que chama o lugar onde guarda mantimento? A despensa está cheia, e você olha, seu cartão de crédito está tudo no azul, então você diz, que coisa, eu adoro o Senhor. Bem, mas algumas pessoas, por uma série de circunstâncias, não estão vivendo assim. Como cantar na hora da dor? O Salmo 46 nos ensina não apenas a conhecer a hora da dor, não apenas nos mostra como cantar na hora da dor, mas a compreensão que você deve ter é da transformação. Aquilo que o Senhor não apenas pode fazer, mas aquilo que Ele quer fazer. Salmo 46, eu quero que você leia esse salmo comigo. Abra sua Bíblia no Salmo 46 e leia comigo. Quem achou, diga amém. Vamos juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este é um cântico, fale comigo, cântico, é um cântico. E se você conhece música, então as músicas têm as notas. Eu, quando estudava no seminário, tinha que estudar música, mas eu não consigo solfejar. Então, eu sabia que na clave de Fá, lá nos espaços, é Fá, Lá, Dó, Mi, na linha Mi, Sol, Si, Ré, Fá, uma mínima vale duas semínimas, sabia toda a parte assim teórica, mas eu não conseguia solfejar de jeito nenhum. Se for para eu falar lá, eu não consigo, não é? Ainda bem que meus filhos conseguiram, graças a Deus por eles não puxaram o pai. Mas isso aqui é um cântico. Mas dentro da música tem algumas expressões assim de pausa. Fale comigo, pausa. Nesse cântico você vai perceber no Salmo 46, o versículo 3, o versículo 7 e o versículo 11, você vai encontrar essa palavrinha aqui do lado, selá, ou pausa. No versículo 3 diz assim, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. A orquestra para de cantar, é uma pausa. Pausa para meditar. Repete essa mesma realidade no verso 7.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está escrito lá do quê? Pausa. É para parar e meditar. O versículo 11, novamente tem: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pausa. Muitas vezes quando cantamos algo direto, nós só cantamos. Mas nós temos que ter essas paradas para meditar. Deus não está interessado na quantidade de cânticos que entoamos. Ele está interessado exatamente em ser adorado e, ao mesmo tempo, a ministrar em nossas vidas. Mas muitas vezes nós cantamos e não paramos, não damos essa pausa. E essa pausa é um silêncio para deixarmos Ele ministrar em nossos corações. Se você olha o verso 3, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Se você ficar olhando para isso aqui, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, apenas para essa frase, essa estrofe, você vai receber tanto consolo. Nós estamos vivendo hoje um período assim delicadíssimo. Há uma instabilidade tão grande no governo, há uma instabilidade econômica. De um lado e para o outro, firmas estão fechando. Eu tenho dito que chegou em Belo Horizonte uma rede de loja, que está sendo a maior rede de loja que já chegou no Brasil. É a loja chamada Aluga-se. Para todo lado que você vai andando pelas ruas, você vê essa placa dessa loja, não é assim? Aluga-se, 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 aluga-se. Mas é tão estranho que essa loja está sempre com a porta fechada. As pessoas veem uma crise. Existem pessoas que veem uma oportunidade em cada dificuldade e outros que veem uma dificuldade em cada oportunidade. É exatamente nesse tempo, que é um tempo de você voltar-se mais ainda para o Senhor. Quando você lê o versículo de número 1 do Salmos 46, diz: Deus é o nosso quê? Refúgio. Deus é o nosso refúgio. É onde nós nos escondemos nele. Naquelas horas assim, tão delicadas. O refúgio, muitas vezes, até para você escapar da chuva. Quando começa a chover, você não tem um abrigo, você corre para debaixo de uma marquise, algum lugar assim. O refúgio é aquele lugar que traz proteção. Mas ele diz também, é a nossa fortaleza. Porque tem alguns refúgios que são muito frágeis. Mas Deus não é apenas o refúgio. Ele é a nossa fortaleza e Ele é o nosso socorro bem no meio das tribulações. Vamos falar juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas você não falou do jeito que tem que falar. Vamos falar com a boca cheia e o coração explodindo. Vamos falar? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Levante a sua mão direita, faça assim. Vamos falar? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus pode te livrar das tribulações? Pode. Mas se Ele não te livrar das tribulações, Ele quer te livrar nas tribulações. Vamos falar de novo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando as tribulações chegam, ou já chegaram na sua vida, ou estão chegando, ao invés de você ficar murmurando, ao invés de você ficar falando o que não devia falar, proclame a palavra de Deus. Quanto mais você planta essa semente dentro de você, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se você afirma assim, olha o verso 2, diz assim: portanto, não temeremos. Vamos falar? Portanto, não temeremos. Outra vez, portanto, não temeremos. E ele diz assim: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, portanto, não temeremos. É uma escolha. Uma escolha por quê?
Se você virar a página da Bíblia, portanto, não temeremos. O Salmo 23, o versículo de número 4. Salmo 23, o verso de número 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vamos falar? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Pena que o moço ali não colocou. Por favor, coloque. Nós já estamos aqui. Salmo 46, 2, não temeremos. Isso, eu preciso que todos acompanhem. Vamos falar de novo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não temeremos. Vamos falar? Mas eu vou esperar eles colocarem ali. Está aqui, Salmo 46, 2, gente. 46, 2. Não temeremos. Agora, em frente do não temeremos está escrito o quê? Salmo 23, 4. Achou? Vamos achar. Achou? Vamos aplaudi-lo aí. A glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos. Você pode passar, querido. Vale da sombra da morte. Está morrendo aqui, morrendo ali. Situações fazendo caretas para você. Mas você atravessa. Não temeremos. O Salmo 27, o versículo 3. Salmo 27, o verso de número 3. Salmo 27, o verso 3 repete a mesma verdade. Na placa vermelha coloca o texto, diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra minha guerra, ainda assim terei o quê? Confiança. Essa palavra aqui ainda, não significa que isso tem que acontecer na sua vida. Mas pode acontecer. Ainda é aquilo que é ainda. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei o quê? Confiança. Por quê? Não temeremos. O temor é algo que Satanás deseja implantar no coração dos filhos de Deus. Dizendo, olha, Deus não se importa com você, Deus não está aí para ouvir a sua oração, Ele não vai intervir na sua história, Ele não vai mudar, nada disso. Quando você lê o que está escrito em Mateus capítulo 7, são as palavras de Jesus. E você precisa de uma forma tão clara. Mateus capítulo 7, verso 24 até o 27. Mateus, capítulo 7, 24 a 27. Diz assim a palavra: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram coito contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Essa casa aqui não é uma casa de tijolos. Essa casa aqui é uma figura da sua própria vida. Quando a sua vida está edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre as promessas do Senhor, a chuva, a tempestade, o vento, o transbordar dos rios, vem para todo mundo igualmente. Mas aquele que está firmado sobre a rocha, olha o que acontece. A casa não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Agora observe o verso 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Hoje tem pessoas que estão caindo, outros estão escorregando na fé,
Outras, o desespero parece que está amedrontando de uma forma tão grande que todo aquele bulício de alegria, de gozo, de sorriso, há apenas agora uma ansiedade tão grande. Mas aqui Jesus está falando para edificarmos a nossa vida em cima da rocha que é a palavra, em cima dele, porque a experiência aqui para os dois foi bem igual. Um edificou a sua casa sobre a rocha, o outro edificou sobre a areia, e quando os rios transbordaram, quando veio a chuva, a tempestade, aquela que estava edificada sobre a rocha permaneceu incólume, a outra virou o quê? Ruína e apenas desgraça. É tão forte. Se você virar a página, Mateus capítulo 8, a partir do verso 23. A experiência é a mesma, mas você tem que ter a compreensão da presença do Senhor Jesus. Ele muda tudo. Diz assim a palavra, Mateus capítulo 8, verso 23, diz: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na vida, e principalmente nesse tempo que estamos vivendo, é como se vocês estivessem fazendo essa viagem. Jesus está no barco, mas Jesus está dormindo. Mas aí você acha que quando ele está dormindo, ele não está te vendo. Se ele está dormindo, ele não está te respondendo. Ele está no barco, mas não fala nada com você, porque ele está dormindo. Mas algo que você precisa sempre entender: se Jesus está no barco, o barco nunca vai afundar. O barco nunca vai afundar. Hoje diz: o Brasil vai afundar, a empresa vai afundar, e pode afundar mesmo. Mas agora há uma diferença tão grande entre aqueles que temem o Senhor e aqueles que não temem o Senhor. Há uma diferença sobre aqueles que edificaram e edificam a sua vida sobre a rocha. Se você está aqui, se você ama o Senhor, se você está com a palavra dele nas suas mãos, e se você escolhe realmente edificar a sua vida sobre a palavra, pode vir a tempestade que for, querido, pode vir o que vier, você permanece. A palavra diz: cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser o quê? Atingido. Muitas vezes você está dizendo: Jesus, o Senhor está dormindo. Não. Jesus sabe, querido. Tudo que você precisa ter sempre é essa consciência da presença dEle. Não existe nada que toque a sua vida que não seja importante para Ele. Não pense você que Ele esteja indiferente do que está acontecendo com você. Não pense que Ele não esteja vendo o seu desemprego. Ele sabe do vermelho que você tem no seu cartão de crédito. Por isso que Ele mandou dar livrinho para você vender. Agora, quem não é fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito. Jamais se esqueça dessa verdade. Algo que o seu coração tem que guardar de uma forma tão gloriosa. Aqui no verso 40, no capítulo Salmo 46, o versículo 3 diz assim: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que essa situação venha acontecer, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, o que você vai fazer? Vai fazer o que está escrito em Números capítulo 14, o verso de número 18. Vamos voltar, Números capítulo 14, o verso de número 8 diz assim, olha a palavra: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra que nos dará, terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará,
terra que emana leite e mel. Se o Senhor se agradar, mas o Senhor não apenas se agradou de você. Pode parecer estranho isso, mas Ele é apaixonado por você. Daqui a pouco, quando vamos celebrar a ceia, quando você comer do pão e beber do cálice, essa é a expressão mais gloriosa do amor de Deus pela sua vida. E nós celebramos a ceia exatamente para lembrarmos da realidade da morte do Senhor, para que você possa sempre lembrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele se importa com você, e como que Ele tem algo tão maravilhoso para a sua vida. Quando você lê Isaías capítulo 12, o versículo de número 2, Isaías capítulo 12, o verso de número 2, mesmo quando você atravessar essas situações aparentemente tão delicadas, Isaías 12, o verso de número 2, a palavra diz assim, Isaías 12, verso 2, eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vamos ler juntos esse verso? Faça assim com o seu dedo, coloque em cima. Vamos ler juntos? Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Olha o Salmo 46, o verso 4. Diz assim, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio. Esse rio está aqui no Salmo 23, o verso de número 4, que diz, de uma forma tão linda. Salmo 23, o verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o versículo 2 diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Em alguns momentos você vai passar por essas águas aqui tão impetuosas, mas Ele quer te levar para viver sempre junto das águas de descanso. Águas de descanso. Vamos falar? Águas de descanso. Não são aquelas ondas que arrebentam nas pedras. Águas de descanso. Talvez você esteja vivendo esse momento delicado da fúria das águas, assolando, querem destruir sua saúde, seu casamento, sua família, sua empresa. Gente que está pensando, e agora? Mas tudo que precisamos crer é que Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu aqui. Porque quando você lê o Salmo de número 36, o versículo 9, Salmo 36, o verso 9 diz assim, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Olha só que diferença dessas águas que tumultuam tanto, e ele diz assim, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás a beber. E o verso 9 diz, pois em ti, nele, está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Volte para o Salmo 46, olha o que está escrito no verso de número 5. Diz assim, o verso 4 lemos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Deus ajudará desde antemanhã.
Deus está. Quando você lê o Salmo 68, verso 18, vamos voltar. Salmo 68, o verso 18, diz assim: subiste às alturas e levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. O Senhor veio habitar em nosso meio. Não foi porque nós éramos tão santos, tão íntegros, tão isso e tão aquilo. Era por causa da misericórdia dele. É pela sua graça. E graça é tudo que nós precisamos, mas é tudo que nós não merecemos. Volte para o Salmo 46. Por isso que diz aqui o versículo 6 assim: bramam nações, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Mas agora entra o versículo 7, que é esse versículo da pausa, que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos falar? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora, se fosse o Deus de Abraão, que andou com Deus, que foi tão maravilhoso, se fosse o Deus de Enoque, Enoque foi aquele homem que andou com Deus numa época que ninguém andava com Deus, mas Jacó não foi aquele homem assim, tão bonito. Jacó significa o seu próprio nome, suplantador, vigarista. Tudo que você puder pensar de desqualificado, esse homem carregava. Mas houve um momento, quando ele disse: eu não quero mais ser chamado Jacó. Eu não quero continuar mais assim. Eu quero a vida que Deus tem para mim. E lá no Val de Jaboque, você conhece, aquele momento quando ele agarra o anjo e diz: eu não te deixarei se você não mudar a minha história. Eu não vou deixar você enquanto você não mudar a minha história. Não existe uma coisa chamada destino. Não existe uma coisa chamada destino, que a pessoa diz: esse é o meu destino, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. A vida pode ser mudada. E o que Jesus Cristo veio mostrar foi exatamente isso, que as pessoas podem ter a vida mudada, transformada. Não existe um pré-determinismo, que a sua vida é dessa maneira, que a pessoa tem que ser Jacó o resto da vida. Deus quer transformá-la em Israel, em príncipe de Deus, com aquele que luta e que vence, aquele que se transforma em mais do que vencedor, esse que vai atravessar ali, mas vai mudar o nome, tudo vai ser diferente. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando você chega no versículo de número 8, ele diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as obras do Senhor. Olha o que está escrito no Salmo 66, verso 5. As obras do Senhor. Está escrito, Salmo 66, 5. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Vinde e vede as obras de Deus. Você está vendo a obra de Deus aqui na sua frente. Se Jesus não tivesse mudado a minha vida, no dia 19 de maio de 1966, eu não sei o que seria da minha vida. Dê uma olhadinha para esse irmão que está aí ao seu lado. Você não sabe o que Deus fez na vida dele. Você não pode nem imaginar como ele era antes de ter Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele olhava para a própria vida dele, ele sempre dizia: eu não sou digno. Eu não sou digno. Carregava em suas mãos a mancha de sangue de ter ajudado a matar cristãos. Por isso ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor. Mas a obra maior de Deus
É isso que Ele faz na nossa vida. É a transformação. Quando você daqui a pouco comer do pão, beber do cálice, deixe o seu coração realmente expressar esse amor, essa gratidão tão grande pela obra maior de Deus que Ele realizou em todo o universo. Foi transformar você de uma criatura de Deus em um filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. É algo tão glorioso. Quando você lê o Salmo 92, os versos 4 até o 6. Salmo 92, verso 4 até o 6 diz: Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. O Salmo 111, os 2 primeiros versos, de uma forma tão gloriosa, trazem o seu retrato agora. Salmo 111, versos de número 2 e 3 diz: Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em tuas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. O verso de número 9, Salmo 46, verso 9. Vamos voltar lá para o Salmo 46. O verso 9 diz: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os laços no fogo. Uma das coisas tão lindas que cada dia eu vejo acontecendo aqui em Lagoinha é exatamente o cumprimento desta profecia. Diz assim: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Não significa que guerras apenas assim de canhões, de foguetes, de bombas, não. Quantas vezes a guerra pode ser dentro de um casamento? Quantas vezes o casal, em vez de ser como um dueto, 2 pessoas cantando juntas, eles têm um duelo, um querendo matar o outro. Tem casamento que é assim. Não é dueto, é duelo. Um quer matar o outro. Quantas vidas, pessoas que vivem um casamento tão desgraçado. Mas quando nós voltamos para a palavra, ele diz assim: Ele põe termo à guerra. Por isso que essa obra tão linda que ele faz. Não pense que essa guerra aqui é só aquela guerra lá, tal, povo que está se matando. Essa guerra, quantas vezes, é travada dentro de você, dentro do seu casamento, com você mesmo. Muitas vezes você guerreia com você mesmo. Você não valoriza aquilo que Deus te deu. Mas aqui a palavra diz que Ele põe termo à guerra até os confins da terra. Despedaça o arco, queima os carros no fogo. Agora, no versículo de número 10, tem algo que para nós é tão delicado. E é Deus falando, Salmo 46, o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, faça assim. Sabe o que a sua inquietação vai produzir? Nada. Só ansiedade. Aquietai-vos. Deus está no controle. Aquietai-vos. Eu preciso fazer isso. Aquietai-vos. Olha o Salmo 37, o verso 7. Salmo 37, o verso 7 diz assim: Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Descansa no Senhor, descansa nele, espera nele.
Ele tem tudo sob o controle. Não pense você que Ele não sabia o que estava acontecendo, o que está acontecendo no nosso país hoje. Ele sabe. Mas agora diz, descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites, porque à medida que você vai ficando irritado, você vai ficando enfesado. E algum dia eu estou enfesado, só que enfesado é cheio de fezes. Não te irrites. Tem pessoas que explodem assim. Aquietai-vos, aquietai-vos. Por quê? Há um exemplo aqui para nós em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, o versículo de número 13. Êxodo 14, o versículo de número 13. Há um momento que Moisés responde ao povo dizendo: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Logo que o povo sai do Egito, está junto lá do mar, o exército de Faraó vem com fúria para destruir. E o povo lá inquieto, e agora? Vamos morrer. E a ordem do coração de Deus através de Moisés foi esse: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Em Isaías capítulo 30, o verso de número 15, repete essa mesma verdade. Isaías capítulo 30, o verso de número 15, diz assim a palavra: aquietai-vos. Diz Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade da confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Por isso a palavra diz: aquietai-vos. E diz: e sabei que eu sou Deus. Você precisa saber que Deus é Deus. Mas qual o tamanho de Deus para você? Porque tem pessoas que colocam limites para Ele. Qual o tamanho? Quando você lê o Salmo 83, o verso 18. Salmo 83, o verso de número 18, diz assim: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Toda a terra. E o último verso que eu quero ler: e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos nos colocar em pé e abra comigo em 1 Samuel, capítulo 17, o verso 47. Esse salmo deveria ser lido junto com esse capítulo aqui, 1 Samuel 17. Todo o capítulo é Davi enfrentando o gigante Golias. No capítulo 17, 1 Samuel, o verso de número 47 diz assim: Davi dizendo: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Põe sua Bíblia no banco, dê a mão para o seu irmão. Vamos falar 3 vezes o verso 46, verso 11 do Salmo 46. Dê a mão ao seu irmão pelos corredores, vamos dizer juntos: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Outra vez:
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Outra vez, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nessa semana, quando notícias ruins estiverem chegando, e podem chegar, veja qual a ótica do Senhor. Eu vejo meus irmãos transparentes, como são, porque as lentes dos meus óculos são incolores e transparentes. Se elas fossem vermelhas, eu estaria vendo todos os irmãos vermelhos. Se elas fossem verdes, bem fortes, eu estaria vendo os meus irmãos verdes. Se elas fossem azuis, eu estaria vendo você azul. Elas são incolores. Por isso eu vejo você do modo como você é. Veja Deus. Veja o Senhor. Veja o Senhor com as lentes da palavra. Não coloque limites para Ele. Deixe o seu coração. Talvez seja novo para você isso, mas a palavra diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele pode te livrar da tribulação, mas Ele pode te livrar na tribulação. Se Ele te livrar na tribulação, Ele sabe por quê. Ele sabe o porquê. Então você vai dizer, portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam reinos, nações se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras que efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos. 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 E sabei. Não é você saber primeiro para aquietar. Primeiro aquiete. Aí você vai saber. Porque enquanto você fica... Aquiete primeiro. Aí você vai saber. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O diácono vai receber os elementos da ceia, enquanto nós vamos cantar esta verdade. A cada dia posso viver protegido por Ti, Senhor, e caminhar em segurança, guiado por Tua mão de poder. Declare a Ele nessa noite: a cada dia posso viver. A cada dia posso viver protegido por Ti, Senhor, e caminhar em segurança, guiado por Tua mão de poder. Tu és meu refúgio e fortaleza, Senhor. Tu és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Por Ti protegido estou.
temerei o dia do amanhã. Não temerei o dia de amanhã, pois o Senhor não mudará. Tua palavra tem para mim consolo. Só tu és o nosso consolo. Unção, vem com tua unção, poder, libertação, proteção, salvação. Tu és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente, por ti protegido, por ti protegido estou. Minha torre forte, minha torre forte. Declare: eu habito no esconderijo, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Não temerei. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Não temerei. Oh, não temerei. Oh, não. Declare: tu és o meu refúgio. Tu és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente, em ti protegido estou. Minha torre forte. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Nós vamos cantar aquela mesma música do DT que cantou de manhã, para que você nunca pudesse se esquecer. Jesus estabeleceu a ceia. Ele diz: fazer isto em memória de mim. Quando você receber o pão, que é o símbolo do seu corpo, quando você receber o cálice com vinho, que é o símbolo do sangue do Senhor, você volta ao Calvário e vê a realidade do amor dele pela sua vida. É ele dizendo: nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. Todas as vezes que você come do pão e bebe do cálice, você proclama essa verdade de uma forma tão intensa na sua vida. Eu não conheço todos que estão aqui, eu não conheço aqueles que nos assistem pela televisão agora, mas eu sei que o Senhor te conhece, porque a Bíblia diz que Ele conhece os que são dEle. Quem sabe você é alguém que já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não o tomou como seu Senhor e Salvador. Até hoje você não entregou sua vida a Jesus, você não se converteu. Converter é como alguém que vai andando nessa direção, ele dá uma meia volta, abandona aquele caminho e toma uma nova direção. Quem sabe você um dia andou com Ele, amava, o servia. Quem sabe até você pregou o Evangelho algumas vezes, mas se desviou, se afastou, e como um pródigo foi para a terra distante. Bateu uma saudade, você veio hoje aqui, mas o Senhor diz para você que hoje é o dia que Ele quer abraçar você, quer restaurar a sua vida, com a sua mão sobre o seu coração. Ore comigo, feche seus olhos.
Diga: Senhor Deus, eu louvo o teu nome pelo que eu ouvi nessa noite. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro, bem presente nas tribulações. Ah, Deus, eu não sei como eu estaria, nem onde estaria, se não fosse o teu amor por mim. Nesta hora, Senhor, ore comigo e diz: nesta hora, Senhor, eu quero me identificar com todos que estão aqui, que ainda não te receberam como Senhor e Salvador. Quero me identificar com aqueles que desviaram. E eu oro como se fosse Ele orando, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta hora eu abro meu coração. Eu reconheço que sou um pecador, condenado, mas agora entra na minha vida, muda a minha história. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração, mas eu queria orar por você que orou comigo pela primeira vez, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia caminhou com Ele e se afastou, mas que hoje volta aos caminhos dEle. Enquanto todos estão com os olhos fechados, eu quero orar por você. Quero orar por você que hoje volta para Jesus. Quero orar por você que hoje se entrega a Jesus, tomando como seu Senhor e Salvador. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte, que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, levante bem alta a sua mão. Estou vendo aquele moço lá com a mão levantada, sem constrangimento algum, levante a sua mão bem alta. Esta é a hora mais preciosa de Deus para a sua vida. Talvez seja única essa hora. Aquele moço de blusa preta lá atrás, levante mais alto que você puder a sua mão. Eu quero ver a sua mão levantada. O povo está com os olhos fechados, orando, intercedendo por você. Estou vendo tantas mãos levantadas. Isso. Agora eu vou pedir algo. Pode abrir os olhos. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, lá na segunda galeria, na primeira aqui no térreo, deixe seu lugar, venha aqui à frente. Vamos orar por você agora. Esse é o momento de Deus. Ninguém é sentado agora. Se tem um paralítico perto de você, estenda a mão e fala: levante e anda. Mas ninguém é sentado. É hora de batalha espiritual. Agora, enquanto vamos cantar uma verdade, deixe o seu lugar e venha. Lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo. Deixe seu lugar. Esse é o momento do céu para a sua vida. Seja um homem, uma mulher, um casal, uma criança, um adolescente. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Venha. E a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Então deixa ela Em sozinha. seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Esse é o momento para a sua vida também. Não sei onde você nos assiste, mas eu sei que Jesus está aí. É o momento de você abrir o coração e falar para Ele: Jesus,
entra na minha vida. Ele vai entrar, nunca mais vai sair. Ou você que caminhou com Ele e se afastou, é a hora de você voltar para Ele. Queremos orar por você, abençoar a sua vida. Há um telefone que aparece agora, 3429-9550. Ligue, vamos orar por você e com você. Você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, vem. Vocês estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Chega aqui bem próximo de mim. Foi no dia 19 de maio de 1966 que eu fiz o que você está fazendo, que a senhora está fazendo. Quando eu disse, Jesus entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. Queria pedir meus pastores, podem chegar. Eles vão se aproximar de vocês agora. Meus pastores e pastoras, todas, sem exceção, se aproximem. Os diáconos vão começar a entregar o pão e o vinho agora. Na hora que você receber o pão e o vinho, você vai assentar. Só assente na hora que você receber o pão e o vinho. A palavra do Senhor diz, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23, está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Meu irmão, você que está recebendo o cálice e o pão, é para você estar sempre lembrando como o Senhor se importa com você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você precisa ter sempre esse entendimento da presença dEle. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Amém. Adore-o cantando. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Coloquemos-nos todos em pé, queridos. Levante por um instante o cálice e o pão.
Olhe para eles. O pão que você segura e esse cálice. João 3,16 descreve essa realidade. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você ouviu nessa noite? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e esprimejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. A palavra diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete seu coração, aquiete o seu coração. O preço já foi pago ali na cruz. Jesus ressuscitou, está vivo. Por isso ele disse que nós deveríamos celebrar a ceia até que ele voltasse, porque ele está vivo e ele quer que você descanse nele. Tudo o que ele quer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O pão é o símbolo do seu corpo. Ali na cruz foi totalmente triturado. O castigo que devia vir sobre nós veio sobre ele, para que hoje nós tivéssemos a paz. O cálice é o símbolo do seu sangue. E diz a palavra que fomos comprados. Não foi com ouro nem prata, mas com seu sangue. Somos dele. Olhe para o pão e o cálice e diga: Senhor Deus, mais uma vez, ao comer do pão, ao beber do cálice, eu quero renovar a minha declaração que tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero viver no meio das pressões da vida, não olhar para o tamanho das tribulações, mas eu quero firmar meus olhos no Senhor, que tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor morreu, mas ressuscitou, e hoje tu vives em mim. Ajuda-me a nunca esquecer da vida do Senhor na minha vida. A palavra diz: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você vai comer o pão, vai beber do cálice, depois você vai levantar o cálice vazio e vai adorar o Senhor cantando. Juntos, pois, comamos do pão e bebamos do cálice. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus, aleluia. Aleluia.
Aleluia! Glória a Deus. Hoje eu vou pedir algo a você. Queria que você levasse esse cálice hoje para sua casa e deixasse ele num lugar bem visível. Não, nada como superstição, nada disso. Só como uma lembrança. Quando amanhã você passar por momentos de tribulação, você vai lembrar que ali na cruz, Jesus levou não apenas as nossas dores físicas. A dor é tudo aquilo que bagunça a nossa vida e as nossas enfermidades. Descanse nele. Descanse nele. Vamos estender nossas mãos. Pai, eu coloco esses corações que estão aqui no teu coração. E deles, ó Pai, desligo todo o poder das trevas. Ligo, Pai, esses corações ao teu coração, para que a partir de hoje sejam transformados em filhos e filhas do Senhor, vivendo a beleza de ser família do Senhor. Que esses nomes sejam escritos no teu livro e que a tua doce e gloriosa paz os envolva completamente em teu nome. Amém. A Bíblia diz, Jesus falando, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Quando você disse, Jesus, entra na minha vida, ele entrou, nunca mais vai sair. Hoje você recebe uma nova família, que é a igreja. Um povo amoroso, carinhoso. Você nem sabia que existia um povo tão lindo assim na terra. Mas você agora vai fazer parte desse povo. E nós queremos continuar abençoando você.